Olá, esse é o quarto vídeo da série relacionada ao livro Especialista em Pessoas, que eu estou trazendo aqui para o canal. Nos 3 primeiros vídeos, nós fizemos uma introdução ao livro, vimos as esferas da amizade e vimos a categoria dos incontornáveis. São pessoas que fazem parte do nosso dia a dia no qual não escolhemos conviver. E se você não viu nenhum desses 3 vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição. E para esse vídeo, nós vamos ver uma nova categoria. Eles também fazem parte do nosso dia a dia. Então vamos entender quem são e ferramentas para nos ajudar a lidar com essas pessoas. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. No vídeo anterior, a gente viu a categoria dos incontornáveis. São pessoas que fazem parte da nossa vida numa questão estrutural que a gente não escolheu, mas tem que conviver. Para o vídeo de hoje é algo um pouco diferente. São pessoas que estão presentes no nosso dia a dia, mas as quais a gente escolhe conviver. E eles são chamados de contornáveis. E quem são os contornáveis? Seu cabeleireiro, seu barbeiro, seu dentista, a padaria na qual você compra o pão. Enfim, são as pessoas que você se encontra, se relaciona aí no dia a dia. E por que eles são contornáveis? Porque você pode até ir em outro lugar. Você pode trocar o barbeiro, você pode trocar dentista, você pode trocar a padaria na qual você compra o seu pãozinho de cada dia. Mas não é essa a ideia. A ideia é que a gente aprenda a lidar com cada um deles. Já imaginou se você for trocar os lugares que você frequenta ou convive porque existem pessoas ali nas quais algo te incomoda? A gente não frequentaria lugar nenhum. Então temos que aprender a lidar com ele, porque é impossível viver sem se relacionar com pessoas. E para lidar bem com as pessoas, a gente precisa desenvolver uma habilidade na qual eu citei no vídeo anterior. É a flexibilidade. Só que no vídeo anterior eu não entrei a fundo no assunto. E agora eu quero falar um pouquinho mais a respeito. E o que é ser flexível? É uma questão de mentalidade. É uma questão de reconhecer que você não sabe tudo, que sempre há algo para você aprender, mudar, melhorar. As suas crenças, por exemplo, por mais fortes que sejam, elas não são definitivas. E quando você entende isso, você ganha um superpoder, o poder de romper as barreiras mentais que existem em você e resolver novos problemas que você não conseguiria resolver. Te impedem de ver novas possibilidades. E aí o que acontece quando a gente não é flexível? Vou usar um exemplo aqui, não sei se você já disse, se diz ainda, ou se já ouviu alguém dizer: Eu não levo desaforo pra casa. Comigo é assim, bate o levou. Eu falo mesmo, os incomodados que se mudem. Esse é o tipo de pensamento, me desculpem os adolescentes, mas é o tipo de pensamento adolescente que não demonstra força nenhuma, mas sim falta de sabedoria. Porque, gente, nem tudo que a gente pensa, a gente deve falar. E isso não é falta de sinceridade, isso é maturidade. A Bíblia ela tem um versículo que diz que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Mas pode falar: Diego, mas eu não sigo a Bíblia. Tudo bem, Aristóteles tem uma frase para isso, que diz que o sábio, ele não fala tudo que ele pensa, mas ele pensa em tudo que ele fala. A forma como você fala tem muito poder, inclusive de curar ou de ferir. E eu acho que não é dificuldade nenhuma nossa entender isso. Por que é algo tão simples de se entender, mas é tão difícil da gente praticar? E aí entra algo, mais uma coisa que é inerente do ser humano, que é chamado de impulso. Por exemplo, uma criança, a bola corre para a rua, ela corre atrás, ela não pensa, ela não olha para os dois lados, não, ela simplesmente corre por impulso. Mas o grande problema está em quando o impulso domina nossas emoções. Porque quando isso acontece, a gente fala que não deveria, a gente confia em pessoas que não deveria, a gente vai a lugares que não deveria e principalmente a gente toma decisões que não deveria. E aí depois vem aquele pensamento: Putz, boy, já foi. não sei se aconteceu com vocês, comigo já aconteceu várias vezes, de repente estar conversando e falar alguma coisa, mas pensar depois: putz, não acredito que eu falei isso. Bom, agora já foi. Então é o impulso que tomou conta naquela hora que você não controlou, que eu não controlei. Então, não sei se você já passou por isso, mas isso é o impulso tomando conta das suas emoções. E aí, muitas das vezes, por ser uma pessoa impulsiva, a gente acaba pagando caro por isso. E qual é o remédio para lidar com a nossa impulsividade? Esse remédio, como eu citei agora há pouco, se chama maturidade. E aí a gente tem que entender o que? Maturidade não tem nada a ver com idade. Uma pessoa flexível mentalmente, ela atinge a maturidade mais rápido, porque a maturidade, ela tem a ver com responsabilidades
claras, aceitas e cumpridas. E quando você se torna uma pessoa mais madura, inevitavelmente você se torna uma pessoa mais tolerante, você se torna uma pessoa menos impulsiva. E entenda, no dia a dia você vai encontrar vários tipos de pessoas nos seus afazeres cotidianos. Uns você vai encontrar com frequência, outros você vai ver uma vez na vida. Por exemplo, o motorista de um aplicativo, você vai ver ele uma vez na vida. Dificilmente você vai encontrar ele de novo. Outros você vai ver com um pouco mais de frequência, no mercadinho local, por exemplo, que você frequenta. O caixa você vê ali alguns dias por semana, enfim. E essas pessoas, uns vão sorrir, outros vão fechar a cara, e isso é normal. Tem casos que não importa o quão simpático você seja, a pessoa vai virar a cara para você. Por quê? Porque essas pessoas podem estar passando por um momento difícil. E dentre essas pessoas, a gente pode classificar elas em dois tipos. Existem os facilitadores, que eles estão sempre sorrindo, ajuda todo mundo, independente se o problema é deles, estão sempre prontos para ouvir, e uma característica normal deles é que eles estão sempre sorrindo. E tem os bloqueadores, que são o contrário de tudo isso, sempre com a cara fechada, nunca disposto a ajudar ninguém, não tem tempo para ninguém. Então existem essas duas categorias das pessoas que você vai encontrar no dia a dia. E tem algo que determina a diferença entre essas duas categorias. E o que diferencia o facilitador do bloqueador? É a felicidade, porque quem é feliz facilita gratuitamente a vida dos outros. Já quem é triste, quem é vazio, se torna naturalmente um bloqueador de sonhos, de alegria, de ideias. Então você tem que entender que existem pessoas que, pelo simples fato de estar de mau humor, vão tentar estragar o seu dia, às vezes até inconscientemente, e elas são mais comuns do que a gente imagina. A gente encontra essas pessoas no trânsito, a gente encontra essas pessoas no mercado, a gente encontra essas pessoas no nosso trabalho, a gente encontra essas pessoas do outro lado do telefone, enfim, no nosso dia a dia. E aí eu venho apresentar mais uma ferramenta poderosa contra essas pessoas. E essa ferramenta se chama compaixão. Diferente da empatia, que a gente simplesmente se coloca no lugar do outro, simplesmente, parece algo tão fácil, né? Então, diferente da empatia, que a gente se coloca no lugar do outro, a compaixão, além da gente se colocar no lugar do outro, a gente sente o que a outra pessoa está sentindo, a ponto da gente não conseguir ficar imóvel diante da situação. E o maior exemplo que a gente tem de compaixão é o exemplo de Jesus. Por exemplo, lê os evangelhos, você vai ver vários exemplos de compaixão, inclusive versículos que descrevem isso. Dizem que Jesus, movido de íntima compaixão. Então, o maior exemplo de compaixão que a gente tem, a maior referência, é Jesus e a vida dele. O que fica é que quem errou com você, quem te destratou, às vezes não fez por mal, às vezes fez de forma inconsciente, por estar passando por um momento delicado na vida. Então, sempre a gente tem que analisar cada situação com compaixão. E vale um alerta: os dias ruins são inevitáveis, e quando eles chegam, a gente tem a tendência de agir e reagir diferente do que nos dias comuns. Estamos passíveis de errar, e com certeza a gente vai errar. Lógico que a gente vai buscar errar minimamente, mas quando acontecer da gente errar, e estejamos prontos para corrigir os nossos erros. Como corrigir rapidamente os nossos erros? Com mais duas ferramentas simples, porém difíceis. A primeira delas é o arrependimento, e a segunda delas é a humildade. O arrependimento para reconhecer o erro, e a humildade para pedir perdão e, se possível, reparar qualquer dano causado. Pedir perdão pelos nossos erros é fundamental, assim como perdoar, visto nos vídeos anteriores, para a gente atingir a paz e a calma com o outro e principalmente com você mesmo. Então, para concluir, pessoal, no mundo ideal não existiriam pessoas contornáveis. Todos seriam curados emocionalmente. Mas no mundo real não é bem assim. Cada vez mais pessoas não dominam as suas emoções e descarregam as suas frustrações nos outros. Então é normal a gente sentir raiva, porque é algo inerente do ser humano. O problema é quando a gente não tem domínio sobre isso. Então a gente precisa treinar e desenvolver para agir conforme a nossa razão, utilizando nossos valores como princípios para as nossas atitudes. A gente tem que ter sabedoria para falar e treinar as nossas emoções para dominar qualquer impulso. E importantíssimo, e não se esqueça disso: quem domina suas emoções, domina você. Então entendemos que existem pessoas contornáveis na nossa vida, mas em vez de fugir e evitá-las, a gente precisa aprender a lidar com elas, com ferramentas que estão disponíveis para a gente, como a compaixão. Se porventura errarmos, e vamos errar, que a gente tenha o arrependimento e a humildade necessária para reconhecer e reparar nossos erros, e que a gente possa desenvolver a maturidade a fim de dominar os nossos impulsos, buscando assim o equilíbrio e paz para as nossas vidas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que esse conteúdo venha trazer algum valor a
agregar algum valor à sua vida, se você lembrou de alguém que esse conteúdo possa fazer sentido, peço que você compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações para que o YouTube possa te avisar quando eu trouxer o próximo vídeo. E assim, um passinho de cada vez, a gente continue construindo a nossa vida plena. Muito obrigado, te vejo e te espero no próximo vídeo. Até lá!